Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, com convidados super, super especiais aqui. Ela, a dona do melhor e maior clube de cinema desse Brasil, Nath Movie Club. E ele, o Muito homem obrigada. presente dessa internet. É fotógrafo, crítico, produtor de conteúdo, tá no Eu Não Acredito em Nada, no Boca do Inferno, e tá aqui com a gente, Renato Droguet. Valeu, Gabi. Oi, Obrigada. Nath. Oi, Renato. Oi, Gabi. Gente, hoje a gente está aqui para poder falar sobre Evil Dead, como vocês bem viram já aí no título. Vamos fazer aqui uma série de vídeos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a trilogia original de Evil Dead, os impactos, o que esses filmes significaram para a gente, o que a gente, como a gente enxerga esses filmes hoje em dia. Depois teremos outros vídeos também, então fiquem ligados aqui no canal, sigam a gente, aqui na descrição do vídeo tem as redes do Renato, da Nath. Também se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram também, para mais conteúdos. E sem mais delongas, vamos falar sobre Evil Dead, começando aí do início, falando do primeiro Evil Dead. Um filme ali com baixíssimo orçamento, que foi possível graças a um curta que Sam Raimi fez ali com o Bruce Campbell. O curta com um orçamento ainda menor, você consegue encontrar esse curta no YouTube. Ele teve, o primeiro filme, ele teve um orçamento de 375 mil dólares, arrecadando aí 2.400 milhões, então assim, inclusive estratégias muito parecidas com o que foi feito em Jogos Mortais e outros vários filmes que começaram com curta para poder arrecadar dinheiro para se tornar um longa, sendo que no caso de Evil Dead, esse curta ali, ele ganhou dinheiro muito por amigos e familiares, não foi nem um estúdio que bancou, né, para fazer o longa. E aí tem a casadinha já, né, do Sam Raimi de novo com o Bruce Campbell nesse primeiro filme. E aí, gente, como é que foi para vocês assistir a primeira vez Evil Dead? E se vocês, quando reassistiram, como foi? Para mim, assim, primeira vez que eu assisti, eu era muito jovem, eu já achava que ele tinha humor. Depois a gente revi algumas vezes ele. E é um filme, assim, extremamente criativo, com pouco de dinheiro que ele tinha. A própria Shake Cam, aquela visão, aquela visão que a câmera faz rastejando ali, foi ali uma coisa que ele usou para poder se tornar criativo dentro do que ele tinha, para ter aquele POV ali, né, aquele POV ali dentro do que ele tinha. Cara, é um filme assim super inventivo que hoje a gente tem aí Obsessão, Backrooms, muita gente com pouco orçamento fazendo filmes criativos, filmes para a internet, bebendo muito da fonte do que Sam Raimi fez. Hoje em dia, inclusive, se ele tivesse atuando, iniciando agora, eu acho que ele estaria aqui, ó, brincando, fazendo coisas assim magníficas e muito grandiosas, porque ele realmente é muito talentoso, né? Com certeza. Eu acho que o que mais me chama a atenção nessa diferença de lá de trás para hoje em dia são como ele consegue brincar com a maquiagem e ousar mesmo com um baixo orçamento. Quando a gente assiste lá atrás já é impressionante, mas hoje em dia, revendo, é muito incrível, porque é um trabalho magnífico, ele já conseguia expandir de uma maneira muito criativa e única. Tem aquela marca dele. E É, você, eu Renan? penso, eu penso o seguinte, claro, eu não cresci com o Evil Dead, né? Eu cresci assim. Acho que o único filme dessa leva que definiu esse gênero do horror que eu nasci e peguei na adolescência e tal foi Pânico, né? Eu posso dizer que eu cresci e acompanhei com ele. Todos os outros eu fui descobrindo depois, né? O Massacre da Serra Sim, Elétrica, o Evil Eu Dead, também. Sexta-feira 13, por aí vai. Só que eu gosto muito quando você falou da questão, Gabi, da criatividade, é que você pode pensar o seguinte, quando você fala aí do POV, então você pensa, né, como é que ele grava, aquela questão, toda a dificuldade de pensar no Steadicam. Então, o que eu gosto do Sam Raimi, dessas decisões criativas dele não é como que eu vou fazer o ponto de vista do demônio se eu não tenho dinheiro ou equipamento para fazer isso. Não, primeiro é pensar a maldição de um demônio vai ser gravada do ponto de vista dele. E a partir daí eu vou pensar como fazer isso. Então é a criatividade não só de colocar um pedaço de madeira e duas pessoas carregando a câmera correndo pela floresta. É pensar, não, o ponto de vista aqui, isso não foi visto em O Exorcista, não foi visto em outros filmes que tratavam de possessão demoníaca, a ótica é do ponto de vista do demônio. Então, eu acho que a criatividade, sabe, parte da premissa não só técnica,
né? Então, depois que você pensa na maquiagem, de como é que vão ser os efeitos práticos, inclusive aquelas cenas lá final de tudo dissolvendo, de que a gente passa vários minutos assistindo aquela farinha láctea, aquele mingau, aquilo tudo acontecendo, porque o orçamento é baixíssimo. Mas antes disso tudo, eu penso na criatividade de parar para pensar em ideias que, sabe, é na ideia. E depois, Como o meu roteiro vai Como sustentar, nasce. como nasce a o pouco ideia. orçamento. Porque você não tem Isso. como fazer isso, mas primeiro você tem uma ideia maluca e você não tem nem como fazer essa ideia maluca. E aí, quando você... Antes de ir para o papel, tem a ideia. E já é Sim. genial. Eu acho um filme genial de você assistir os making-offs ou as fotos dos making-offs para ver essas ideias malucas saindo do papel, justamente porque foi uma ideia do tipo assim, não dá para fazer isso. Mas quem teve essa ideia se não tem como fazer? Para mim, essa, assim, se eu tivesse que resumir o primeiro Evil Dead, para mim é essa criatividade da ideia maluca, que não tem como fazer. E como evoluiu também do curta para o longa, né? Ele teve que aprimorar para se tornar um longa, como ele pôde ser reinventivo já nesse primeiro filme. Então, eu acho que realmente a criatividade do roteiro, do processo criativo dele teve que ser pautado no orçamento, não tinha como, assim, né? Criatividade e originalidade são os pontos assim principais. Exato, exato. E quando a gente conversa com alguns diretores, inclusive nacionais aqui, eles falam o terror ainda passa pelos mesmos desafios. Como eu posso ser criativo com pouco orçamento? A gente tem o Black Moon, o Obsessão ali, que é um filme de uma pessoa que já tinha um grande alcance no YouTube, mas que foi fazer o primeiro longa com um orçamento também super enxuto, apesar da bilheteria aí exorbitante, mas também teve que se reinventar. Então a gente ouve ainda isso no terror. O terror vai muito para o efeito prático por conta do orçamento, que para mim funciona muito, que efeito prático para mim é a cereja do bolo de um filme, assim. Mas é isso, tem que ser criativo, não tem outro ponto. E a gente teve ali depois o Evil Dead 2, que é um filme ali que muitas pessoas entendem como reboot, enfim, mas é uma sequência direta. Ele fez toda uma introdução ali, né? Como muitos filmes da época faziam, uma introdução para contextualizar o filme. Ele sai ali como Uma Noite Alucinante 2 aqui no Brasil, né? Porque o primeiro filme fica como A Morte do Demônio, mas também em alguns lugares como Uma Noite Alucinante, e aí ele fica como Uma Noite Alucinante 2. E aí ele tem uma introdução que ela é totalmente regravada, não são, né? Não é as mesmas imagens ali que a gente tem do primeiro filme. Isso porque Sam Raimi não tinha os direitos totais do filme. Os direitos eram muito pulverizados, então ele falou, então vamos regravar isso aqui, vamos fazer ali algumas mudanças. E aí o filme ele tem mudanças realmente ali, ele tem muitas coisas do primeiro filme, né, do Evil Dead 2, mas ele traz alguns elementos muito interessantes, principalmente o cerne ali desse filme é o humor, assim, né? Ele fala, agora vamos abraçar o humor mesmo, de vez, o Ash vira um personagem canastrão, tem a introdução do professor ali, a gente tem ali, primeira vez, o Livro dos Mortos tendo o nome ali efetivo, né, para uma explicação por que tem gravador ali, por que tem o livro ali, porque um professor foi para lá para poder se isolar e conseguir traduzir aquele livro. Então, ele começa a trazer uma expansão já do universo dele, uma explicação com mais detalhes. E temos ali o Ash, nosso final boy ali, super canastrão, mas assim, um final boy ali dentro daquele contexto. E para vocês, como é que foi assistir o segundo filme? Eu diria que foi uma surpresa, tá? Uma surpresa não tão feliz na época. Eu lembro que eu não esperava que ele fosse assumir esse tom. Claro que o primeiro filme tem o quê da risadinha, né? Ele tem já essa questão do humor, Sim. Mas eu acho que é um humor mais involuntário no sentido de é um baixíssimo orçamento, então assim, talvez seja porque como a gente está redescobrindo um filme com aquelas cicatrizes do tempo, então a gente também vai rir de certa forma por questões de novo, da ferida do tempo e do teste de resistência, né? Mas quando o segundo se assume como tal, o que na minha cabeça se passou quando eu assisti lá atrás na primeira vez é como é que o universo de Evil Dead, até porque quando eu descobri a franquia já existia até o terceiro, e eu assisti eles em sequência, eu falei, como é que isso aqui é cultuado como um dos grandes clássicos do terror? Peraí, eu tô assistindo um dos grandes clássicos do terror e eu ainda tava, sabe? Tem um nome forte, assim, A Morte do Demônio. Então você fala, nossa, é um terrorzão. Exato! Né? E aí você pensa, você sai do primeiro, orçamento baixíssimo e tal, tu indo pro segundo, pô, cara, vamos lá, então volta todo mundo, mesmo diretor e tal, lembra do VHS, não, agora vai, agora vamos.
E aí que é isso? Aquele giz marcando o desenho da motosserra. Eu falei, peraí, cara, peraí. Eu lá, tipo, não, acabei de virar, tipo, fã do gênero do terror. O que tá acontecendo? Então, assim, na época me pegou muito desprevenido. Claro, hoje eu volto atrás e, como eu sempre coloco nas minhas críticas, a gente não julga, não deve julgar as obras pelo que a gente espera que elas sejam, a gente julga pelo que elas se propõem a ser, né? Então, na época, foi a grande rasteira que eu tomei a primeira vez, foi chegar e descobrir o tom que ele se propôs a ser. Enfim, o Bruce Campbell sendo aquele canastrão que ele é. Eu gosto muito. Eu não sei onde foi que eu li, Gabi e Nath, que ele pode não ser um bom ator, mas ele é um ótimo Ash. Né? Ele é um Essa aí ótimo eu acho que mestre. ele é um ótimo Exatamente, Ash. Ele não é um bom ator, exatamente. ele não é um excelente ator, mas ele é um ótimo Ash. Eu descobri Ele tem o isso. carisma. Ele Você gosta de tem. assistir ele, você Eu gosta. acho que muito do Ash foi por conta do Bruce Campbell, Por até conta do nesse Bruce. processo criativo dos dois. O que eu posso aproveitar dessa, sabe, dessa postura dele dentro de cena? E ele lutando contra a mão, para mim, é o ponto alto Sensacional, da sensacional. trilogia. Gente, é muito bom. E quando você vê os bastidores dessa cena, como é que ela foi gravada, é muito, muito incrível. Ele é incrível. E eu já tenho essa visão um pouco diferente, que eu amo muito o camp no terror e essa questão do humor, assim, me ganhou muito, eu acho que eu curti até mais do que o primeiro, até porque eu também sou mais nova, então cheguei nessa leva, já foi gostando mais disso, né, do camp, fui, assim, introduzida muito a Pânico, então eu gosto desse humor. Eu amei, assim, e até a questão de ser uma noite alucinante, porque eu acho que é uma grande alucinação, parece uma febre, um pesadelo que você nunca acorda, sabe aquela sensação que você pode abrir quantas portas for e aquele personagem não vai acordar daquilo e só piora. Então eu gosto muito dessa atmosfera que foi criada no segundo. Esse segundo, ele teve. Ele foi possível graças ao sucesso do primeiro, né? Ele teve um orçamento um pouco maior, de 3, um pouco maior. Um pouco 10 vezes mais. 600 mais ou menos, e ele arrecadou 5 milhões e 900. O filme, né, naquela época, ele realmente foi uma bilheteria super, super ok ali. A gente comparando, óbvio, com os filmes hoje em dia, não chega perto, mas foi um filme que ele teve uma relevância, teve um destaque ali para o Sam Raimi. Para vocês, ele foi um filme. Quando vocês viram a primeira vez, vocês entenderam que é uma sequência, uma expansão? Como é que vocês receberam esse filme nesse sentido em relação ao universo Evil Dead? Eu senti essa diferença do que apontam, né? Porque os personagens não são mencionados do primeiro, tem toda aquela coisa que é um corte mais seco e ele não lembra de tudo. Eu acho que vem um pouquinho dessa questão de alucinação e até da saúde mental do personagem, e como ele não tinha os direitos, né? Foi o que deu para fazer e eu aceito como continuação. Acho que também não tem como não ver como uma continuação direta, porque, né? Depois tem o terceiro, então, assim, não tem como ser tudo também, ser totalmente reimaginado, reinventado pelo personagem. Aí eu diria assim, eu como produtor de audiovisual, eu ainda entro num ponto que ele foi um dos poucos que teve culhões de dizer assim, eu fiz, eu gosto tanto, se eu tivesse a chance de fazer melhor com mais dinheiro, eu faria de novo. É exatamente Então, isso. eu faria de novo. Eu gosto Uhum. tanto, é tão bom, eu acredito tanto no que eu fiz, minha ideia é tão legal, me dê mais dinheiro, me dê a chance de fazer de novo, vou fazer de novo. E se tivesse a chance de fazer, sabe? Inclusive, não Sim. sei se vocês... Tem uma entrevista que eu assisti há um tempo atrás do Robert Eggers, lá da Bruxa, que ele fala que A Bruxa é o pior filme que ele fez. Que pra mim é o melhor filme que ele fez. Então, assim, você imagina, né, ele entrar em Sim. parafuso, que não consegue assistir a própria obra, e você pensar assim, cara, não, eu gostei tanto do que eu fiz que eu faria de novo. Ele, não quero mais ver, tem tanta falha que eu não consigo mais nem assistir. Então, assim, é massa você ver quem produz audiovisual, como o Sam Raimi gosta tanto do que ele fez, não, vamos lá. Se é pra fazer o 2, tem tanta coisa que eu podia ter feito mais se eu tivesse mais dinheiro, então peraí, vamos começar do zero de novo. Vai ampliar, vai ter a mitologia, vai crescer, mas vai começar certo, vamos fazer de novo. É bem isso, eu acho que foi total isso. Ele é um filme que ele é importante para ele, para o Bruce Campbell, desde o início, é um curta, né? Eles começaram com esse curta, depois fizeram um primeiro filme que não tinha orçamento quase nenhum. Poxa, o que a gente poderia fazer se a gente tivesse mais dinheiro para fazer? É uma sequência, entendo que é uma sequência, ele vai ali, trabalha para ser uma sequência, mas para mim, quando eu assisti a primeira vez, inclusive, eu achei que era um reboot, assim, sabe? Entendo que ele que é vendido como sequência, eu acho que comercialmente ele teve que ser vendido como sequência até para se ter o terceiro, enfim, para não se desconsiderar do primeiro também. Mas é isso, foi fazer um filme que é importante para ele, com mais orçamento. Só é importante falar do segundo filme, que ele tem a questão do professor, que depois né, ele não inventou a roda, mas é um filme
que ajudou a disseminar esse personagem que tem em tantos filmes, né? O professor que traduz tudo ali, né? Daquela Professor Enredo. Professor Enredo, exatamente. E aí a gente tem um terceiro filme que muda 100% de tom, ele sai do terror total, ele vira... Né, o final do segundo filme é o Ash sendo sugado por aquele portal ali, o Ash, o carro, enfim, tudo foi sugado por aquele portal, porque essa era a ideia do professor, né, de abrir o portal e levar embora lá o demônio, mas não deu certo, foi todo mundo, ele vai para uma época ali medieval, e vira um filme de aventura e humor. Ele não tem, assim, tem pouquíssimas coisas, pouquíssimos elementos de terror, mas ele é um filme de aventura. E é um filme que a Nath até falando uma carinha assim, porque eu sei que ela não gosta tanto. É um filme que desagrada muitas pessoas, ele tem uma viagem no tempo, mas é um filme, e ele é um filme que ele também teve um certo orçamento ali, mas é um filme que ele é importante depois para a expansão do Evil Dead que a gente tem hoje, assim, né? Tanto da série Ash vs Evil Dead, quanto Evil Dead está em outros lugares, é o mal, né? O demônio chegar em outros lugares ali, a gente entender que tem outros livros dos mortos, enfim. Mas vamos lá, Nath, vamos começar por você, que eu sei que você não gosta dessa sequência. Apesar do segundo já ter aquele final, então eu já imaginava, e é um dos meus favoritos, né? O segundo ele fica melhor para mim do que o primeiro. Mas eu já imaginava, e eu não curto muito essa pegada medieval, era medieval. Acho que ficou quase um filme de guerra no estilo Sam Raimi, o que eu não curto muito. Eu queria ter visto mais de terror. Mas ainda acho que tem cenas muito engraçadas, tem cenas boas, só não é o meu estilo de filme. Para assistir, essa diferença brusca para mim foi difícil de me adaptar, sabe? Não estava sendo tão prazeroso assim de assistir como foi o primeiro e o segundo. E tem parte que o humor não funciona, né? Tem parte assim. Tem isso também. Que fica arrastado, que fala, essa parte não vai acabar, não, que parte chata. Tem parte que o humor não funciona, apesar do Bruce Campbell estar muito bem, ele é o Ash realmente, mas assim, é um filme que é arrastado, Sim, em muitos arrastado. O roteiro não segura ele. Você, Renato? Eu tive aquela crise de gênero mesmo, né? Como eu falei, como eu estava descobrindo e assistindo, e já no segundo filme tendo aquela crise de identidade, no sentido de me questionar. Nossa, realmente isso é um dos clássicos do terror. Quando chegou no terceiro, então, eu tive uma dificuldade tremenda de seguir, de continuar. A primeira vez eu não conseguia terminar o filme. A primeira vez era assim, devolvi o VHS sem... Não, devolvi o VHS. Para com isso, eu vou tirar. Eu lembro, olha, não vou mentir pra vocês, eu lembro quando eu devolvi o VHS na época, naquela cena dele lutando com os mini-Ashes. Não, ali eu falei, para, tirei o VHS. Eu lembro tirei o VHS, eu nem rebobinei. Não, chega, vai pra locadora assim mesmo, para com isso. Então, assim, é uma mudança de tom. Aí eu já acho que de novo, para quem se apegou, talvez para quem veio acompanhando o Evil Dead no cinema, ou cronologicamente já tinha essa afeição ao Bruce, gostava do ator e desse personagem, já tinha esse apego ao personagem, talvez fosse o filme para esse público. Para quem gostava, sabe? Quem ia se divertir com ele. Para quem não, o que ele fizer eu vou dar risada. Não, é ele. É o filme dele. O que ele fizer eu vou rir. Vai me arrancar boas risadas. Então, aí para mim ele até reassistindo hoje realmente não faz. Tanto que depois a gente vai falar sobre essas novas releituras do Evil Dead, você vê que fica, né? Parece que ficou no churrasco lá, né? Tipo, esquece aí. Tem inclusive uma cena assim que eu acho muito patética, que eu acho que é com o interesse romântico nele que acaba acontecendo ali. Aí ele fala, me dê um pouco de açúcar, bebê. E aí tem aquele beijo, eu fico, gente, cena patética, que cena ridícula. Muito ruim. Não é engraçado, sabe? Não é também essa coisa do, lindo parto. Não consigo sentir isso. É porque aquele filme que, justamente, eu acho que o problema dele é que aí talvez faltou um pouco da experiência no humor. Talvez entre a direção e o roteiro, sabe? Cair um pouco mais na escola do humor. Seja o humor pastelão, o humor do punchline. Aí eu acho que já que você abraçou de vez, deixou o horror de lado e entrou de vez na ação com comédia, não funcionou. Precisou meio. Aí precisava de uma mão experiente para te ajudar, sabe? No roteiro, junto com você, numa co-direção, na direção de elenco. Ele é uma aventura com humor, mas ele não funciona nem como aventura e nem como humor. Ele funciona realmente assim. Tanto que a primeira vez que eu assisti, eu sou uma super fã de Viagem no Tempo,
E aí isso foi uma coisa legal, fazerem isso na franquia. Eu assisti ele um pouquinho depois, assim, eu assisti ele mais espaçado do que eu assisti o 2 ali. Não gostei tanto, eu não gostei quase nada. Eu fui gostar mais quando eu reassisti ele, depois que eu assisti várias coisas de Evil Dead, porque eu falei, legal, eles aproveitaram o 3 para fazer uma série de coisas desse universo. O próprio Ash, aquela figura realmente 100% canastrona, ele entra ali, né? Esse Ash do Evil Dead 3 é o Ash da série 100%. Então, assim, ele tá mais presente. Realmente o Ash que a gente lembra é mais o Ash do Evil Dead 3, né? Que a gente lembra com personalidade. Então, não gostei a primeira vez que eu assisti também, mas a segunda vez eu já achei criativo o que eles fizeram para expandir o universo. Mas eu também não é. Tá entre os meus ali, acho que talvez que eu menos goste ali de todos, assim. E tem algumas ceninhas engraçadas. Eu gosto muito daquela sequência das caveirinhas lutando. Aquilo dali me tirou uma risada. Eu acho engraçado aquela parte. É muito engraçadinho. O barulhinho delas, a sonoplastia, O efeito vale. prático desse filme é muito bom. Sim. Em relação, Eles né? usam de novo o stop motion, inclusive, que é uma coisa que não foi mencionada no segundo, mas eu gosto muito das sequências de stop motion do segundo e que também tem no terceiro. Isso é realmente muito bom. Ponto positivo. Em falar em maquiagem, em efeito prático, eu gosto muito do Evil West. A maquiagem que eles fazem, eu acho muito, muito bom. Sim, verdade, Sim. verdade. Bem lembrado. Boa mesmo. A maquiagem prática tem bons pontos, assim. De novo, a gente volta lá pro primeiro de criatividade, né? Isso acho que é uma marca registrada que nunca deixa, por mais que fosse tendo um pouquinho mais de orçamento, e o orçamento nunca foi uma coisa dilatada demais para essa franquia, eles sempre foram muito criativos para essa questão de maquiagem. Assim, eles sempre trataram com muito carinho. Não houve Sim. desleixo, não houve, não, faz aí, velho, põe aí, ó. Sabe, põe uma Exato. lente de contato verde aí e pronto. Não. Se importavam. Trataram. Eles realmente se importavam, entregar algo de qualidade, né? Não era de qualquer jeito. E é isso. Ame ou odeie Evil Dead, a gente não pode negar que Sam Raimi soube criar um universo muito, muito incrível, de forma criativa, pouco orçamento, que eu falo que é um dos filmes assim, que eu não conheço ninguém que é fã de horror que não goste, pelo menos do Evil Dead 2 e do 1 também, eu acho. Assim, não tem, é uma concura. Ele realmente é um diretor ali que inspirou, inclusive, outras pessoas hoje em dia, que ditou, inclusive, muitas tendências no cinema, tanto no seu estilo de direção também, quanto em relação mesmo a comercialmente falando, né, sobre como filmes podem ser produzidos, como eles podem ser distribuídos, enfim. É isso, pessoal. A gente vai ter mais vídeos de Evil Dead. Não deixe de seguir a gente, se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá nas nossas redes para a gente poder falar mais de outros conteúdos. A gente vai trazer Evil Dead também ali no Instagram, mas a gente fala ali também de terror, principalmente, mas cinema fantástico como um todo. Então, terror, fantasia, sci-fi, de vez em quando comédia. Eu e Nath fizemos agora recentemente um vídeo sobre o Convite. Então, sigam a gente. Comentem aqui qual é o filme de Evil Dead que você mais gosta. Se você concorda com os nossos pontos. Se discorda também, deixa aqui. É muito bom ouvir vocês. Legal vocês participarem desse papo. E é isso. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente.